Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, transmissão também pela UltV, a TV da internet e pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo à sua disposição para você acompanhar a nossa jornada de hoje, sexta-feira, até 13h a gente quer você aí com a gente, curtindo, comentando, compartilhando o programa Gente que Fala, participe também pelo WhatsApp, 973350038 é o número para você fazer as perguntas aqui aos nossos entrevistados, interagir com todos eles, 973350038, 12:01, minha gente, eu sou o Mauro Friesman, como eu destaquei aqui, sexta-feira, geralmente nesse dia a gente tem aqui um programa falando de cultura, de comportamentos, mas hoje a gente reservou um espaço bastante legal, bastante diferenciado para a gente tratar das questões sociais, dos atendimentos sociais, e a gente vai conhecer os nossos convidados a partir de agora para análise e debate desses assuntos todos. Pastor Daniel Secchio, da Comunidade Evangélica do Bexiga, coordenador da rede social do Centro. Daniel, boa tarde, seja bem-vindo, tudo bem? Não está com a gente na conexão, perdemos o contato com ele aqui, vamos seguindo então agora com o Sérgio Schauster, presidente do Lar Sírio Pro Infância. O Daniel voltou. Daniel está com problemas ali, microfone fechado, imagem fechada. Vamos com você. Como é que você está? Sérgio? Oi. Boa tarde, é um prazer estar com vocês. Esse debate do programa Gente que Fala, obrigado por me receberem. Obrigado pela presença. A gente também vai conversar com o Rafael Alves, ele é técnico em fotografia, estudante de pedagogia, coordenador de projetos sociais da OCIP Passatempo Educativo. Tudo bem, Rafael? Bem-vindo. Boa tarde, Mauro, boa tarde, galera que está assistindo, boa tarde aos colegas que estão aqui com a gente. Muito obrigado pelo convite de estar aqui hoje falando sobre essas importantes. Obrigado pela presença, um prazer recebê-lo aqui, o Rafael, o Sérgio. Eu vou anunciar também, vamos ver se ela está na nossa conexão, Margarete Oliveira, assistente social, coordenadora de responsabilidade social do Ampliar, programa do Secov São Paulo. Tudo bem, Margarete? Não temos a Margarete, vamos tentar novamente aqui o Daniel Secchio. Daniel, você está presente aí? Imagem fechada, áudio fechado, temos algum problema aí com a conexão do Daniel. Independentemente dessas adversidades aqui, das conexões, vamos 12:03 com o primeiro assunto desta tarde do programa Gente que Fala, para dizer o seguinte, pessoal: políticos e autoridades municipais, estaduais e federais participaram do lançamento do movimento Pacto contra a Fome, ação promovida pela sociedade civil, ocorrida em São Paulo, agora na terça-feira dessa semana. O movimento tem como finalidade reduzir o desperdício de alimentos e entre suas metas estão que nenhuma pessoa passe fome no país até 2030 e que até 2040 todas as pessoas se alimentem bem. Estima-se que cerca de 33 milhões de brasileiros estão atualmente em situação de insegurança alimentar, muitos deles no estado e na própria cidade de São Paulo, aqui no estado de São Paulo e na própria cidade de São Paulo. Sérgio Schoff, para a gente analisar todo esse quadro, nós temos o problema do muita gente sem acesso ao alimento e temos o problema do desperdício de alimento na mesa de quem pode consumir e que acaba muitas vezes jogando fora. É um problema muito comum, né? Você vê, a gente vai no restaurante, eles trazem o couvert, deixam o couvert na mesa e depois jogam no lixo. Você vai no rodízio também, quantas pessoas pegam, desce a carne e vai jogando no lixinho. Quer dizer, o desperdício, ele está no hábito do brasileiro ainda. E é muito triste. Talvez, se rolasse um programa de reeducação
nos hábitos, até nos próprios restaurantes, para conseguir evitar esse tipo de desperdício. O senhor, por exemplo, ao invés de trazer uma cesta com pães que depois vai para o lixo, o cara só pode perguntar: o senhor quer um pão? Quantos pães quer? Esse tipo de coisa que é lamentável. É lamentável que se desperdiça de comida, e a quantidade de gente que morre, ou os jovens que crescem mal por conta da alimentação fraca, é inadmissível e precisa de alguma providência urgente. No Lar Sírio, a gente alimenta nossos jovens, a gente tem 1.000 crianças, cada uma com 6 atendimentos por dia, mais 1.200 jovens no curso profissionalizante. A gente alimenta eles, tem, nossa, café da manhã, entre o café da manhã e o almoço tem mais uma merendinha, daí tem o almoço, daí tem o petisco da tarde, e a gente toma muito cuidado para alimentar bem, tanto que a nossa nutricionista é extremamente experiente, e a gente transforma o hábito de comer em um hábito prazeroso, ao mesmo tempo comedido e feito da forma mais adequada. Muito importante. Sim. Daniel Secchio, o pastor Daniel Secchio, acho que agora já está na nossa conexão. Ele é da comunidade evangélica do Bexiga e coordenador da rede social do Centro. Tudo bem, Daniel? Pastor, bem-vindo, boa tarde. Tudo bem, Mauro. É um prazer estar com vocês hoje aqui. Tá dando para me ouvir? Sim. Prazer recebê-lo mais uma vez no Gente que Fala. É um prazer estar com vocês novamente para discutirmos, né, questões sociais no momento que São Paulo vive a sua maior crise social. Acho que não é só São Paulo, né? O Brasil, né? Está vivendo a maior crise social, com muita gente aí com fome e vulnerabilidade social. A gente abriu o programa, pastor Daniel, falando sobre o lançamento do movimento Pacto contra a Fome, que recebeu aí políticos, autoridades do município, do estado, autoridades federais também, ao longo dessa semana. Quem tem fome tem pressa, né? Porque a fome é para já. Você precisa resolver o problema. E a gente estava repercutindo a questão aqui do desperdício, né? Muitas vezes na mesa do brasileiro, a dificuldade do acesso à insegurança alimentar, a dificuldade do acesso ao alimento, e também aquele desperdício que vem, que a gente conhece muito bem, que vem do próprio transporte, vem do campo, e isso vem se perdendo ao longo da cadeia. Isso também, podemos falar da indústria, né, na própria distribuição dos seus alimentos. Houve algumas mudanças, por exemplo, o supermercado agora, eles estão podendo doar o alimento que está indo para o descarte do supermercado. Então, o supermercado agora está podendo fazer uma doação, né? Então, a gente mesmo, os nossos projetos sociais, a gente pega do descarte do supermercado, coisas que estão perfeitamente ainda que dá para alimentar as pessoas, que dá para a gente recolher e preparar alimento. Então, está minimizando um pouco, porque antes eles jogavam tudo fora, né? Mas agora não, agora durante a pandemia houve uma mudança e agora a gente está podendo aproveitar esses alimentos, né? Mas realmente há muito desperdício, né, por parte de vários estabelecimentos. Rafael Alves, seu entendimento sobre esse tema, a fome é urgente, é preciso resolvê-la já, quais são os caminhos? Claro, com toda certeza, é super urgente, né? E eu, inclusive, vejo nessa assinatura desse Pacto contra a Fome uma oportunidade gigantesca da gente contribuir com o ODS número 2, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, dito pela ONU, onde a gente consegue, onde a gente busca, né, até 2030, diminuir a fome, né? Busca a fome zero aí no mundo, não só no Brasil. E falando um pouco do cenário onde eu atuo, né, que são as escolas, por exemplo, no passado havia muito desperdício de alimentos, alimentos que não eram consumidos, por exemplo, pelas crianças, eram descartados de maneira ruim, né, porque não dá mais para contribuir. Porém, nos últimos anos tem sido bastante. É importante ressaltar que nos últimos anos as escolas têm tomado algumas atitudes para diminuir esse desperdício, né? Algumas escolas têm colocado, por exemplo, a medida do lixo zero, onde eles pegam esse alimento que seria descartado e transformam, por exemplo, em adubo para plantações e
hortas verticais na escola, onde as crianças, além de ter, né, ali todo o processo de como o alimento chega na nossa mesa, também, né, ajuda muito com essas hortas sustentáveis e hortas feitas para a comunidade também, né? Então é importante a gente ter vários métodos e pontos aí para que a gente diminua esse desperdício. E vale ressaltar também que não dá só para a gente deixar para os outros fazerem a parte deles, né? A gente também pode contribuir com isso, evitando desperdício na nossa casa, ajudando com doações, como o colega Daniel falou também, o professor Daniel falou sobre a gente conseguir fazer doações em supermercados e tudo mais. Existem organizações que arrecadam esses alimentos também para distribuição de cestas básicas, para pessoas vulneráveis. Então é muito importante a gente fazer a nossa parte também, né? Margarete Oliveira, acho que está na conexão agora, tudo bem? Margarete, vamos De repercutir. repente, eu fui estada para fora da conexão. Bom dia a todos. Mauro, mais uma vez agradeço a participação. Vamos falar um pouquinho da fome, né? A pandemia trouxe essa dificuldade e em 2020 eu vi muitos dos nossos alunos aqui do projeto voltando a sentir fome. Então, desde 2020, o Ampliar vem arrecadando alimentos e a gente tem um cadastro de mais de 600 famílias que, sempre que possível, a gente acaba montando e enviando uma cesta para ajudar na questão da fome, né? O Ampliar também é signatário do Pacto Global, está seguindo as ODS. A fome é algo, como eu falei anteriormente, é algo que no mundo que a gente vive hoje não é mais aceitável. Acredito que juntos a gente consegue sim mudar essa realidade e acho que a gente consegue, em algum momento, até 2030, ninguém mais passe fome. Não é aceitável mais. Para repercutir, Margarete, a seguinte questão: a gente tem todo um esforço da sociedade, tem o terceiro setor aí atuando para o enfrentamento dessa problemática, mas muitas vezes a gente não vê o Estado maior fazendo o seu trabalho. Aqui em São Paulo é uma situação diferente, a locomotiva do Brasil, temos o programa Bom Prato, enfim, mas Brasil afora as coisas são diferentes. Então, para falar desse esforço, que muitas vezes parece um enxugar de gelo, porque é um trabalho que não termina todo dia, todo instante, todo minuto. Eu acredito que a educação e o trabalho, ele é algo que possa fazer com que essa família não passe mais fome, né? A gente sabe que muitas vezes é arrecadado alimento, vamos falar de Nordeste ou um interior de São Paulo, onde a comunidade é mais simples, é mais difícil de chegar à alimentação, esse alimento não chegue lá, né? Então, acredito que no Brasil hoje a gente precisa se unir juntos, não só terceiro setor, sociedade civil, fazer com que o alimento possa chegar realmente quem está precisando, né? Para mim, a educação e a profissionalização, a geração de renda é um desses caminhos, né? O Ampliar faz isso lindamente. Eu acredito que esse é o futuro, que a gente consiga, lá em 2030, sanar toda essa dificuldade que a gente está tendo hoje. Pessoal, 12h13 agora, todo mundo no programa Gente que Fala, aqui pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, transmissão também pela UTV, a TV da internet e pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e ainda o nosso canal no YouTube. Vamos mudar o nosso assunto aqui para falar sobre outra questão. Olha, passada a tempestade da pandemia, a rede social do Centro retomou no fim do ano passado a série de mutirões que realiza em São Paulo. São diversos serviços oferecidos de graça, como emissão de documentos, orientação jurídica, atendimento ambulatorial, testes de glicemia, pressão arterial, HIV, vacina contra a Covid, consultório para avaliação da saúde bucal, distribuição de kit odontológico, corte de cabelo. São muitos serviços, né, gente? Os mutirões têm ainda ações de prevenção ao suicídio, acolhimento social e oferta de banho, alimentação, atividades para crianças e enfrentamento à xenofobia e ao racismo. Pastor Daniel, eu destaquei aqui no início da nota, passada a tempestade da pandemia, enfim, depois desse efeito todo, como é que está a demanda pelos serviços oferecidos pela rede social do Centro? Olha, tem um ditado que diz assim, né? Depois da tempestade vem a bonança, mas só que na bonança a gente vê a destruição que a tempestade fez.
Então, acho que a pandemia foi uma coisa assim impensável. A gente nunca poderia imaginar que nossa sociedade iria passar pelo que passou. Eu mesmo, eu perdi 2 familiares próximos a mim pela pandemia, e a gente não podia ficar dentro de casa, essa é a verdade. Quem trabalha no social, quando piora a situação, é aí que nós temos que ir para cima, né? E aí, no centro de São Paulo, houve uma questão, assim, como fechou os restaurantes, e a população de rua, que já era gigantesca, começou a passar muita fome e haver muito conflito nas ruas por causa da fome. E a gente trabalhamos muito mais durante a pandemia, o Mauro. Foi impressionante, porque aí nós fomos para a cozinha, fomos fazer marmita, etc., cesta básica. Então, a rede social trabalhou muito durante a pandemia, porém, o mutirão teve que parar. Então, nós ficamos aí quase 3 anos sem realizar mutirões por causa da aglomeração de pessoas, né? Então, a partir, quando foi retomando tudo, as vacinas, graças a Deus pelas vacinas, né? Que houve o estancamento maciço de mortes, né? Chegamos a 5.000 diárias, né? E com as vacinas a gente começou a se reorganizar, reuniões híbridas, que eram presenciais e virtuais ao mesmo tempo, máscara, e começamos a voltar a conversar em reuniões, e aí fomos, o ano passado voltamos com os mutirões, e assim, a situação no centro de São Paulo, para mim, é chocante, porque eu nasci na rua 25 de Março, tá? Então, nasci, cresci ali, meus primeiros anos de vida foram ali. Então, quer dizer, quando a gente vê o centro da cidade, as lojas fechando, eu fiz um evento na Barão de Itapetininga que foram mais de 30 barracas de atendimento, tudo, e eu vi que caiu muito o movimento no centro da cidade, né? E aumentou demais a situação da população de rua e famílias, atenção, famílias em situação de rua, crianças. Nós estamos assim, a rede social agora está se voltando o seu canhão de atendimento, né? Canhão no bom sentido, o seu canhão de atendimento para essa questão das crianças, porque cresceu demais a população de crianças em situação de rua, porque com a pandemia as pessoas em casa, muito conflito dentro de casa, e as crianças acabaram indo para a rua, e a chegada do K9, né? Que está assolando, né, os menores em situação de rua. No centro, hoje, nós temos quase 400 crianças em situação de rua. Então, quer dizer, é um número muito alarmante, e nós estamos procurando fazer os mutirões novamente para atendimento de toda essa gama de vulnerabilidade social que está aí. Pastor Daniel, como é que a rede social do centro consegue fazer o retorno dessas famílias para o lugar de onde elas vieram? Porque o que aconteceu? Essas famílias foram para a rua porque veio a pandemia, porque elas perderam emprego, elas perderam renda, perderam suas moradias e acabaram nessa situação. É diferente de uma outra parcela da população de rua que está lá por desajuste familiar, enfim, é um outro tipo de trabalho, um outro tipo de atendimento que precisa ser feito. Essas famílias precisam voltar a ter renda, precisam voltar a ter emprego, só que quem está na rua não tem endereço, e aí fica mais difícil conseguir emprego. Então, como é que a rede social do centro pode atuar nisso? Mauro, a rede social do centro une o primeiro, segundo e terceiro setor. Nós temos o pessoal da prefeitura, do estado e da União que participa das reuniões e das atividades. Nós temos comerciantes, por exemplo, a Univinco, União dos Lojistas da 25 de Março participa, a Câmara de Lojistas participa, o Renova Centro participa. Então, quer dizer,
tem o segundo setor, tem o terceiro setor, que são as ONGs, as igrejas, as missões, sindicatos também. Bom, cada um vai com a sua especificidade, com a sua possibilidade. A Secretaria de Assistência Social participa fortemente dos mutirões, fazendo o acolhimento dessas famílias. Só que tem uma coisa, o problema não é só em São Paulo, o problema é no Brasil. E São Paulo é a maior cidade que acolhe as pessoas do Brasil inteiro. Então, isso é importante ficar claro que está chegando gente na rodoviária todo dia, do país inteiro. Isso é importante ser colocado, Mauro, porque as pessoas falam, não, mas, poxa, vamos atender aquelas... Mas está chegando todo dia. Está chegando todo dia famílias que perderam seus empregos, que perderam sua renda. E uma coisa assim, grave que nós estamos passando, que aprove Deus que nós vivêssemos nessa época. Nós estamos vivendo uma mudança de época. Está mudando tudo. Está mudando tudo. E muito rápido, está entendendo? Então, a nossa sociedade não estava preparada, não estamos preparados para toda essa mudança, e eu acredito muito na união de todos, para que a gente possa fazer minimizar um pouco esse dano social. Então, o que a gente faz é trazer quem pode acolher, e estão acolhendo, viu? Nos mutirões acolhem famílias, de imigrantes também, não é só de migrantes do próprio Brasil, ou do interior para a capital, mas também de imigrantes que estão vindo para o Brasil e vindo para São Paulo. Entendeu? Então, quer dizer, as secretarias estaduais que cuidam disso, a Secretaria de Direitos Humanos participa também fortemente da rede social, fazendo o acolhimento dessas pessoas, há tendas de atendimento para essas pessoas. Por isso que é importante todo tipo de ação social ser feita nesta hora. Agora é a hora de todo mundo abrir as portas, abrir o coração e trabalhar, porque nessa época de grandes mudanças, se não houver várias formas de atendimento, o fortalecimento do terceiro setor, o primeiro setor precisa entender que sozinho não vai conseguir resolver essa situação e não tem um salvador da pátria, não tem nessa situação alguém que possa resolver. É a sociedade, é a cidadania, é o cidadão cuidando do outro cidadão. Para a gente fechar esse tópico, pastor Daniel, para falar, de novo, prestar um serviço aqui em relação aos mutirões promovidos pela rede social do centro. Isso acontece de forma pontual, de tempos em tempos, no centro de São Paulo, ou já virou um trabalho permanente? Olha, nós estamos aqui também em contato com algumas secretarias para que a gente possa ter um espaço amplo no centro da cidade, para que toda a rede possa estar atuando lá dentro todo dia. Mas os eventos são pontuais, as reuniões são mensais da rede social do centro, e elas sempre estão apontando para uma direção. Por exemplo, agora nós estamos articulando o evento da região da Sé, né? Ali no pátio do colégio, tal, onde está agora o maior número de pessoas em situação de rua, né? Porque a Praça da Sé foi gradeada, há mais policiais ali, GCM hoje, do que turista, né? Então, mas nós estamos pensando por quê? Porque há muitas famílias em situação de rua. O próximo mutirão nosso, o tema vai ser família. Fizemos um mutirão em março, vai ser em julho esse mutirão da região da Sé. Em março, nós fizemos na 25 de março. Em março, nós fizemos um mutirão lá. Foram 39 tendas, foram vans, ônibus de atendimento. Nós fizemos 26 mil atendimentos em março. E agora, em julho, nós vamos completar 13 anos e vamos realizar um mutirão voltado para as famílias que estão desabrigadas.
Muito bem, meio-dia e 25 agora, programa Gente que Fala no Ar, edição de sexta-feira pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, transmissão também pela Altivia, TV da internet, pelas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Para falar agora do Lar Sírio Pro Infância, é uma organização sem fins lucrativos que atua no enfrentamento das desigualdades sociais. A ação nasceu em 1923 e celebra seu centenário com muitas vidas transformadas. Hoje, com uma infraestrutura de 18 prédios e um espaço de 25 mil metros quadrados, o Lar Sírio atende mais de 1.000 crianças e adolescentes por meio de uma equipe multidisciplinar formada por 120 colaboradores e 60 voluntários fixos. Sérgio Schoff, para a gente repercutir aqui, para falar quais são os programas desenvolvidos, voltados para fortalecer os vínculos familiares, orientar e encaminhar as famílias para o seu papel parental, para o seu papel social. Pois bem, a gente completa, né, 100 anos agora, no dia 10 de julho de 2023, e como vocês sabem, quem passou por necessidade e por problema ajuda mais do que quem nunca passou pela situação, né? E os imigrantes que vieram da Síria por volta de 1895 chegaram aqui com nada, viravam mascates, saíam para vender como se fosse camelôs na rua, né? Pegavam mercadoria no rio Tamanduateí, subia a ladeira Porto Geral, iam vender armarinhos, tudo. Então sofreram muito até ficarem bem, conseguiram se encaminhar, o Brasil nos recebeu muito bem, e em 1923 quiseram retribuir para o país o bem que o país fez para todos nós, né? E aí surgiu o Lar Sírio, um grupo de jovens da Sociedade e Mocidade Homesick, essa é de 1908, se uniram, eles ajudavam a irmã Maria Cooper com donativos, e ela falou, olha, temos esses 5 órfãos aqui, por que vocês não abrem um orfanato? E começamos com um orfanato, obviamente a missão foi mudando conforme a mudança do ECA, as crianças institucionalizadas não ficaram tão bem, mas a nossa função é a vulnerabilidade e o risco social. Então, nós temos vários programas, a gente tem o PASE, o PAP, né, e a parte da família. Então, a gente faz o apoio socioeducacional no contraturno da escola, a gente acompanha as crianças nesse contraturno com educação social, então, percussão, música, civilidade, toda essa parte também de esportes, né? Acompanhamento psicológico, e a gente monitora a situação da criança para ver como ela está, se tem algum problema a gente contacta a vara da infância quando é necessário. Então a gente faz essa parte, ao mesmo tempo nós temos vários parceiros dentro do Lar Sírio que eles sim dão educação. Então a gente tem o SESI, tem o SENAC, tem a ESPRO, tem o INSPER, tem o SEBRAE, e no nosso programa profissionalizante, né, que atinge de 15 a 18 anos, a gente também ensina as crianças, mas a gente ensina também a família, se alguém quer se profissionalizar para algo, a gente encaminha. E a gente tem os casos de média e alta complexidade, que daí tem todo um trabalho psicológico com a criança e com os familiares, que às vezes não pode mais morar com a família, às vezes tem condições de voltar. Então a gente faz todo esse diagnóstico e procura dar uma dignidade, né, proteger e principalmente preparar para a vida, porque essas ferramentas para a vida, elas são muito importantes, né, para o pessoal se preparar e conseguir chegar em algum lugar. E não é fácil, é um trabalho que nem o Daniel falou, que você está fazendo hoje, mas ele não acabou, amanhã continua, e é um trabalho infindável, é muito gratificante, e ao mesmo tempo, muitas vezes, os casos são extremamente delicados que passam pela gente. A gente atende, na maioria, famílias monoparentais femininas do extremo leste paulista, é um perfil assim que bem grande de gente, né, nesse tipo de situação. Então, as atividades do lar são muitas, né? A gente tem alimentação, são 6.000 atendimentos por dia, em média, que nós fazemos, né? E a gente tem parceria
também com o setor público em algumas coisas, mas a maioria do nosso capital é privado, da própria instituição, e de parcerias com outras empresas. E o Larcírio é um solo muito fértil para parcerias, porque, graças a Deus, o bem, quando você está fazendo o bem e você se alia com outros entes do bem, você consegue gerar um resultado exponencial. E é por isso que o mundo continua em pé. Porque quando o bem se junta, o resultado é exponencial, é muito mais forte do que qualquer outra coisa. E nesse meio tempo, a gente tem o programa para as outras instituições visitarem o lar, porque eles podem gerar público para a gente pode gerar público para eles. É um solo muito fértil para várias iniciativas, inclusive algumas organizações surgiram após a visita ao Larcírio, né? E é um trabalho muito bacana e que está sendo feito com muita excelência. A gente é entregador de projetos, os projetos que a gente faz, eles são feitos com muita excelência, qualidade, e o nosso corpo profissional é maravilhoso, sempre renovando, e agora a gente se preparando para os tempos futuros, né? A gente já se tornou um centro de referência, e agora a gente quer transformar o nosso entorno, né, até 2028, num espaço socioeducacional, cultural, né, para pegar toda aquela área. Você falou em futuro, né, Sérgio? A grande preocupação em relação ao futuro claro, né, parece chavão, mas está no presente, e no presente a gente vê o esgarçamento da família, né? Qual é o trabalho feito por vocês nesse sentido, de reatar os laços, de reaproximar as pessoas, de união da família, estancar esse esgarçamento que a gente verifica? Então, quando tem um diagnóstico de violência em casa, né, com a criança, a gente não atende apenas a criança, a gente atende os familiares, com os nossos psicólogos, e começa a fazer uma avaliação da possibilidade de haver uma reintegração com a família, que com certeza é a melhor opção, né? Criança institucionalizada, que era o passado, rendia menos na escola, não tem aquele lado emocional aliado ao cognitivo. E hoje a gente tem algumas famílias acolhedoras que recebem alguma coisa do governo e ficam com as crianças, mas logicamente, podendo reintegrar a família original, isso é a melhor coisa que pode acontecer. É um trabalho de formiguinha que a gente vai lá, senta, conversa com todo mundo, faz o acompanhamento, faz o monitoramento. Se a gente enxerga algo de errado, a gente tem que fazer a denúncia, né, para a vara da infância. Mas é muito complicado porque não é algo estável. Você faz hoje essa reintegração, tá tudo bem, mas tem recaídas também no meio do caminho. Então, não é um trabalho assim óbvio, sabe? É algo que é muito de acompanhar. E durante a pandemia aumentou muito esse tipo de situação, de média e alta complexidade. Muita gente que saía de casa ficou dentro de casa, não saía. Então, a gente teve um aumento dos nossos casos de média e alta complexidade, que hoje são 50% dos nossos atendidos, né? E baixa a gente está mais no preventivo. Mas é feito um trabalho com muito carinho, muita dedicação por todos os nossos profissionais para ver como se encontram as crianças, a progressão delas e mesmo depois que elas já estão mais velhas e até empregadas voltam para nos visitar, mas às vezes não consegue emprego, a gente às vezes dá uma estendida, a gente vai atrás para conseguir encaminhar. Quando o Larcírio abriu, e ele foi fundado por muita gente que nasceu que nem o Daniel na 25 de março, né? Porque é toda coletividade sírio-libanesa, tem muitos amigos na Univinco também. Eles entravam que nem bebês e saíam casados, porque lá tem uma igreja. Então, ó, você casa com esse, já saía casado, eram outros tempos, né? Então era pacote completo, poxa. Mas sim, Olha, sim. A gente vai falar agora sobre o trabalho do Secov, dentro do seu programa de responsabilidade social, o Ampliar. Antes de falar a respeito, no final do programa, gente, eu vou deixar um espaço para cada um de vocês falar sobre... certamente tem muita gente na nossa audiência agora pensando como é que eu faço para colaborar.
como é que eu faço para ajudar nisso? Seja financeiramente, seja de forma voluntária, prestando os serviços necessários, enfim, a gente sabe na população o quanto tem gente que está disposta a colaborar, tem força de vontade, tem empatia. Então, no finalzinho do programa, a gente abre esse espaço para vocês falarem a respeito desse caminho das pedras para a colaboração. Então, vamos falar do Ampliar, que é o programa social do Secov daqui de São Paulo, comemorando agora 33 anos de existência. O programa foi lançado a partir da preocupação com a falta de oportunidade e qualificação dos jovens e passou a oferecer uma série de cursos profissionalizantes, criando condições de crescimento pessoal, empregabilidade e geração de renda aos alunos. Nesse período, as preocupações mudaram, mas garantir o futuro dos jovens ainda é uma missão muito difícil. Nesse período que eu quero dizer, ao longo desses 33 anos, não é, Margarete? Exatamente, Mauro. Infelizmente, a situação piorou, né? Sim, o Ampliar nasceu lá em 1990, né, com o objetivo de tirar os jovens das ruas e oferecer uma possibilidade de capacitar, profissionalizar, é o nosso objetivo, né? Nós trabalhamos com os jovens em situação de vulnerabilidade social. Agora, em setembro, vamos fazer aniversário, 33 anos, e no final do ano a gente vai ter atendido já mais de 60 mil alunos formados aqui pelo Ampliar e mais de 80 mil certificados entregues aí na mão desses jovens, né? O Ampliar, com a pandemia, ele se reinventou. É algo que a gente sempre quis fazer, é trabalhar um pouquinho de tecnologia. E hoje a gente oferece aí uma gama de mais de 25 cursos para que o jovem possa se capacitar e profissionalizar para o mercado de trabalho, né? Eu poderia dizer que é só cursos em parcerias, com certificado, mas não é isso que o Ampliar faz. Hoje eu falo que a gente está dividido em várias vertentes, né? Além dos cursos para os jovens, a gente tem as campanhas institucionais, vou falar mais para o final da campanha do agasalho, e a gente trabalha também um pouquinho da educação, e naturalmente as empresas foram nos procurando para que a gente pudesse encaminhar esses jovens aí para o mercado de trabalho. Então, hoje o Ampliar, ele tem os cursos gratuitos para jovens, né? Ano passado a gente fez uma pesquisa dos nossos atendimentos, a gente descobriu que 75% são do núcleo feminino, acho que é por causa de uma das nossas vertentes, né? Então, nós temos os cursos de auxiliar administrativo, auxiliar de recursos humanos, recepcionista, auxiliar de escritório. Na área de tecnologia, a gente está com uma parceria forte aí com o Sebrae e com o Senai, então a gente está trabalhando com desenvolvimento de Android, está trabalhando um pouquinho também com mídias sociais. Essas são as novas profissões. O mundo realmente mudou, existem novas possibilidades, os nossos jovens são diferentes, né? Hoje de manhã, quando eu estava vindo para Ampliar, eu vi uma notícia na Forbes que a geração Z é a geração que menos se compromete no mercado de trabalho. E quando a gente faz o trabalho aqui dentro do Ampliar, a gente trabalha muito isso, né? Deles terem os sonhos deles realizados, né? Que eles tenham perspectivas de vida, que eles possam programar o que eles querem para o futuro dele. Então, a gente oferece isso nos cursos de geração de renda. Aqui no Ampliar a gente tem um salão escola, né, que é os cursos na área de beleza, acho que é por isso o público feminino. Nós temos cursos de maquiagem, depilação, design de sobrancelha, e outros, né? E a gente tem uma outra vertente, que é o curso focado para preparatório para o Enem. Nós estamos no 6º ano. Esse é um curso que eu falo que ele não tem preço, porque você vai mudar a vida de uma família. Os alunos falam que o Ampliar é a família dele. Eu brinco que eu sou mãe corporativa aqui no Ampliar, que eu estou há 23 anos, e nós já conseguimos colocar, inclusive, jovens em diversas escolas federais, com bolsas de 100%, diversas universidades, inclusive no curso de medicina, né? É algo que é muito tocante para nós, poder estar mudando o futuro daquela família. Quando o aluno entra aqui no projeto, a gente faz todo um estudo de quem é aquele jovem, de onde ele veio. O Ampliar está numa zona mais central aqui na Paulista com a Brigadeiro, então, geralmente eles vão vir de lugares... Desculpe cortar, Margarete, esse ponto que você destacou da presença muito grande aí do público feminino, isso reflete o fato da maior parte da população brasileira
ser formada aí por mulheres, ou é porque elas vão mais à luta e os homens estão aí acomodados, digamos? Eu costumo dizer que as mulheres são mais estudiosas, né? Elas não deixam o estudo para trás. Em todos os cursos, tirando o curso de desenvolvimento de Android, o curso foi 75, 80% feminino, né? Às vezes eu tenho dois alunos, dois meninos em sala, né? Então, tem mais a ver com, não sei se é uma cultura, mas acredito que a mulher estuda mais. Ela tem essa garra de buscar, de ir atrás dos sonhos dela. As famílias monoparentais, né? As mulheres levando sozinhas a vida com seus filhos, criando seus filhos, evidentemente reflete esse cenário. Sim, reflete, inclusive, no público que a gente atende aqui no Salão Escola, né? O Salão Escola, a gente trabalha os cursos de geração de renda, aquele curso para aquela menina que engravidou cedo, que é chefe já de família, ou que já tem a família dela, e que ela tem filho pequeno, ela não consegue ficar o dia todo fazendo curso, não consegue sair para trabalhar porque tem mais de um filho. Então, os cursos têm o objetivo de que ela possa trabalhar em casa, ou atender ali na região onde ela mora, enquanto o filho está na creche. A gente até pensa em ser 2 ou 3 vezes na semana para que não afete o dia a dia delas, né? E que elas possam concluir o curso e ter sucesso. E os cases são sensacionais, né? Desde estúdio já de pessoas famosas, já de alunas que conseguiram, até os cases de alunos formados e que já estão fora do Brasil, né? Mas o que eu mais gosto é que, assim como o Sérgio comentou, eles voltam para contar para a gente o que eles estão fazendo, eles voltam para se voluntariar, para participar do projeto. Eu tenho vários alunos que voltaram e hoje são ou professor ou veio para fazer um trabalho voluntário para contar um pouquinho da sua história de vida. Então, esse é o trabalho do projeto. A gente sabe o nome de todos os alunos que estão aqui. Por dia, a gente, em média, tem entre 90 e 120 alunos, por ano quase 2.200, e o trabalho diferencial é esse. Então, eu sei quem são os alunos, eu sei quem são as famílias. Se o aluno não está aqui, eu ligo na casa dele para falar com a mãe, para entender o que está acontecendo naquela família. Então, a gente sabe quando ele está em vulnerabilidade, que eles estão passando fome. A pandemia trouxe isso fortemente. Foi muito triste ver mulheres que já estavam ganhando dinheiro e famílias inteiras passando fome. É por isso que a gente continua com a quarentena solidária, né? É algo que a gente faz para que eles não desistam dos sonhos deles, que eles possam continuar gerando renda para a família. Margarete, eu queria falar também sobre uma outra frente aí abraçada por vocês, do Ampliar, Programa Social do Secov, que é a campanha Pé Quente São Paulo. Afinal, a gente está aí praticamente um mês do início do inverno, né? Os dias já estão diferentes, as noites já estão frias aqui em São Paulo. Enfim, arrecadação de agasalhos, cobertores para as famílias em situação de vulnerabilidade social. Como é que isso vai funcionar? Então, essa é a 19ª edição da campanha do agasalho e cobertores, né? Nós já estamos arrecadando, a campanha vai até o dia 30/7. Então, quem tem o agasalho, eu fiquei sabendo que domingo já vai ter uma mudança de tempo, então, quem tiver um agasalho e puder doar, pode entregar aqui na sede do Ampliar, a gente está na Brigadeiro com a Paulista, ou na sede do Secov, lá na Doutor Bacelar. Quem não tem condições de doar uma peça, um cobertor e quiser colaborar, eu não sei o trabalho do Daniel, mas o Ampliar, ele não só ajuda as famílias que estão aqui. Eu falo que o terceiro setor ele é muito unido. Então, eu sempre tento dividir tudo que eu tenho aqui com as outras ONGs, né? Então, eu dou para as igrejas, dou para as outras instituições, para os grupos comunitários. Eu falo que o terceiro setor ele é muito forte, né? E eu tenho muito orgulho de participar do trabalho. É lindo você poder entregar um cobertor no asilo, né? De poder ver o sorriso. Eu estou aqui na região da Paulista, todos os dias eu vejo a situação que São Paulo está. Eu sei que o centro está mais pesado, mas aqui na Paulista também não está diferente. Então, o Ampliar, ele faz essa arrecadação, todos os cobertores, roupas, são divididos para diversos lugares de São Paulo, desde Zona Sul, Zona Norte, Zona Leste, Centro, e para as famílias que a gente atende também. Então, quem puder doar, a campanha vai até dia 30/7 e a gente espera aí a doação de vocês.
Meio-dia e 44, o programa Gente que Fala no ar, pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, também transmissão pela AltV, a TV da internet e pelas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Hoje a gente falando aqui sobre ações sociais, todo o trabalho desenvolvido pelo terceiro setor. A gente vai conversar agora com o Rafael Alves sobre a Passatempo Educativo, uma organização sem fins lucrativos que desenvolve projetos nas áreas educacional, cultural, preservação do meio ambiente e ações para o desenvolvimento do turismo sustentável. A OCIP desenvolve projetos como Livros em Ação, jogos de Sudoku e Tangram e hortas urbanas na escola, além de jogoteca de todos os tempos e culturas. Tudo isso sempre buscando a melhoria da educação de qualidade e a capacitação dos educadores em novas metodologias e habilidades. Rafael Alves, tudo leva a crer que a brincadeira é uma ferramenta de transformação social, é isso? Exatamente, Mauro. A brincadeira ela tem um poder gigantesco, transformador na vida das pessoas, né? Todo mundo já passou por uma fase onde brinca e usa o lado do brincar, né? Para poder desenvolver todas as habilidades, coordenações sociais e tudo mais que a gente desenvolve na nossa vida, né? E esse é um dos trabalhos que a Passatempo atua. A Passatempo ela é uma organização que atua há 22 anos, né, dentro da área da educação, do turismo, do meio ambiente, né, e principalmente da educação. A gente atua muito para a melhoria da qualidade da educação, né, contribuindo aí para a melhoria nas escolas públicas de São Paulo, da Bahia, de Óbidos. A gente atua em diversos estados, né? Então, essa tem sido uma luta que a gente tem travado há alguns anos, esses últimos 22 anos, né? Trazer essa melhoria na educação. Aproveitando o gancho que os colegas deram sobre atividades com jovens que a gente tem, um dos nossos projetos principais atualmente tem sido levar robótica para dentro das escolas públicas, onde a gente acredita que os jovens, né, possam estar desenvolvendo e ganhando espaço dentro desse mercado de maneira, claro, a gente leva de maneira gratuita, né, através dos projetos sociais, onde a gente consegue atender um grande número de jovens e adolescentes que desenvolvem até projetos a partir dessas aulas, né? No ano de 2022, a gente teve o atendimento de cerca de 24 mil crianças e adolescentes nas escolas públicas, e também tivemos a adesão também do nosso projeto online, onde a gente atendeu mais de 8 mil crianças em situação de vulnerabilidade, trazendo aulas de reforço para que eles pudessem desenvolver também esse lado, né? A pandemia ela acabou com a qualidade do ensino da educação que a gente teve, então nós ganhamos alguns prêmios até da Embaixada da Austrália aqui no Brasil sobre o melhor projeto na categoria de resposta aos impactos da Covid-19 na educação, onde a gente atuava junto com o professor, a gente atua junto com o professor em sala de aula para trazer esses materiais lúdicos, pedagógicos, né, através de metodologias ativas, para que o aluno sinta-se protagonista dentro da educação. A gente mude um pouquinho, saia um pouco daquela sala de aula que está todo mundo enfileirado e passar textos e mais textos, e eles comecem a atuar diante das matérias que eles aprendem em sala de aula. Então, isso reforça muito o ensino através dos jovens. Você chamou atenção, Rafael, sobre a robótica, né? A robótica não faz parte nas escolas do currículo normal, né? Exatamente. Dentro do currículo comum não está as aulas da robótica, porém a gente consegue atrelar em diversas áreas, né? Eles aprendem desde a montagem de cada pecinha até a programação de como a gente pode tratar e harmonizar essas peças para que eles atinjam de maneira correta. Então, ele se trata mais de um extracurricular, né, profissionalizante dentro das aulas, onde os jovens conseguem atuar. E é o que desperta a atenção e a vontade de estudar, né? Porque a gente tem meio que essa troca com eles, de trazer esses projetos incríveis com a melhoria das notas, acompanhando sempre as notas deles. Isso acaba fazendo uma amarração entre todas as outras disciplinas, né? A robótica ela tem um efeito sobre a cognição, né, das pessoas, dos estudantes. Exatamente, a gente consegue trazer através de outras disciplinas. Então, por exemplo, temos projetos que a gente
consegue trabalhar aula de história, de geografia, trazer o funcionamento de mecânicas. Recentemente, a gente atuou trazendo como funcionam pistões de máquinas, por exemplo, de tratores, como que funcionam aqueles pistões que ficam nos porta-malas dos carros. Então, a gente consegue atrelar, por exemplo, as aulas de física, as aulas de geografia, as aulas de história, e por aí vai, dependendo do projeto que estamos trabalhando. 10 minutos para uma, eu tinha dito aqui sobre o momento para vocês falarem a respeito das colaborações, como é que elas podem ser feitas, quem está acompanhando a gente para poder procurar cada um dos projetos. Rafael Alves, como é que as pessoas devem fazer para procurar a Passatempo Educativo? Como colaborar com vocês? Claro, temos diversas maneiras de colaborar, né? A principal delas é fazendo a doação no nosso site www.passatempoeducativo.org.br. Eles conseguem ali os dados de como fazer uma doação para a organização, mas a nosso principal foco de contribuição é o voluntariado. A gente tem muitas vagas de voluntariado onde as pessoas podem atuar nas escolas, atuar nos nossos projetos sociais. A gente tem alguns dados levantados aí que 34% da população brasileira apenas fazem trabalho, atuam de alguma forma voluntária. Então, o nosso objetivo também é trazer para que mais pessoas atuem. Tá? Então, vocês podem procurar a gente na plataforma de voluntariado Atados, que a gente está sempre colocando vagas lá, e a Passatempo está sempre de portas abertas para todo mundo. Pastor Daniel Sec, como as pessoas podem colaborar com a rede social do centro? Seu áudio está fechado, pode abrir o microfone, por gentileza. Continua fechado, pastor. Agora sim. Ok. Como o Rafael falou, a gente precisa de gente. Então, quer dizer, o voluntariado. A próxima reunião nossa vai ser nos sindicatos comerciários, no dia 14 de junho, às 14 horas. Sindicatos comerciários, a Rua Formosa, 99, no 12º andar. Inclusive, eu estou muito contente de ouvir o que eu ouvi hoje aqui dos companheiros aí. Puxa, a gente precisa se conectar, hein? A gente precisa juntar figurinhas. Fiquei maravilhado com o trabalho de vocês aí. Então, no final, quero dizer boa tarde a todos. Eu não me apresentei, não dei um boa tarde para todos quando eu entrei, mas que estava problema aqui. Mas prazer participar dessa roda. Pastor Daniel, com a nossa proposta de hoje, fazer essa união entre vocês, né, do terceiro setor, e, claro, trazer o engajamento da nossa audiência para, enfim, esse trabalho que, como você disse, precisa de gente, a gente precisa chamar gente. Margarete, vamos trocar figurinha, eu tenho uns cobertores, viu? Margarete, como é que a população pode colaborar com o projeto Ampliar do Secof? Nós estamos com a campanha do agasalho, né? Então, você tem o agasalho, se você quer colaborar. A pessoa também pode escolher fazer uma doação via Pix pelo CNPJ do Ampliar, 67 184 481 1000 ao contrário 03. Mais informações também pelo nosso site www.ampliar.org.br e siga a gente nas redes sociais, Projeto.ampliar no Instagram, LinkedIn e Facebook. Tá? Quero agradecer imensamente também, Mauro, aos colegas, trabalhos maravilhosos, alguns eu já conhecia, né? Rafael, Daniel, estou também aqui disponível para trocar figurinha com vocês. A gente tem perguntas da audiência, eu vou ouvir o Sérgio Schoff agora para ele dizer também como é que as pessoas podem colaborar com o Lacírio Pro Infância, e a gente vai rapidinho para as perguntas da audiência com bastante brevidade de vocês. Vamos lá, Sérgio. Opa, muito obrigado. Então, a gente tem recebido alimentos, tem recebido donativos em dinheiro e também a gente tem o voluntariado. Então, para tudo isso, o nosso website é larcirio.org.br, nosso telefone 2092-4811, se preferir por telefone. E a gente está chegando perto da nossa festa junina, que vai ser no domingo, dia 18 de junho, das 11 da manhã às 19. É um evento que atualmente recebe de 10 a 15 mil pessoas. É uma oportunidade de conhecer a instituição, né? E os parceiros aqui, todos presentes, estão convidados para almoçar conosco lá no Lar
Sírio, porque acho que a gente pode fazer muita coisa junto, viu? Então, eu deixei meu contato aí no chat. Muito obrigado, Mauro. Legal. Olha, gente, 6 minutos para 1 da tarde, o tempo já está bem apertado aqui. Perguntas da nossa audiência, uma pergunta para cada um, então eu vou pedir brevidade para vocês todos, para a gente conseguir cumprir com todas, tá? Como o Sérgio está falando, eu vou com você, Sérgio. A Olivia Andrade está no AltV, vendo a gente. Ela quer saber, ela conhece o trabalho de vocês, porque ela perguntou, o Lar Sírio ainda tem a sala de fuga, Coelho da Alice? Bem rapidinho, Sérgio. Hoje a gente tem a Casa Brincante, né? Que é um espaço extremamente lúdico, onde as crianças atravessam as paredes e têm contato com vários brinquedos, com toda essa parte imaginária. A parte do Coelho da Alice, eu lembro dela e eu acho que deve ter ainda, mas a gente precisa ver. Mas a gente tem muito dessa parte aí e, poxa, que bacana, muito obrigado pela lembrança, provavelmente já esteve conosco. Seja muito bem-vinda, venha nos visitar na festa junina. Exatamente, Olivia Andrade, obrigado aqui pela participação. Margarete, a Fernanda Franklin está no Facebook e pergunta se a nova geração aceita com facilidade os empregos tradicionais ou preferem sonhar com trabalhos informais e na internet. Uma boa pergunta essa aqui, bem rapidinho, Margarete. A nova geração, eles aceitam bem os trabalhos formais. Na verdade, a grande maioria, o sonho delas ainda são as profissões formais, empresas, estar dentro do mercado de trabalho, CLT. O que a gente ensina aqui é a parte comportamental, né, para o aluno, para ele entender como é que funciona uma empresa, para ele entender se é isso mesmo que ele quer. Existe, sim, um grande número de jovens também, que eles são mais focados em redes sociais, mas eles sabem que se eles não se profissionalizarem, se eles não estudarem, não vai para frente. Então, tem um equilíbrio bem bacana nesse contexto. Pastor Daniel, bem rapidinho também. Marcela Mota está no YouTube, ela quer saber a sua opinião sobre a polêmica em relação às barracas nas ruas do centro de São Paulo e também sobre a ideia de criação de áreas adequadas para essas barracas. Bem rapidinho. Eu acho que a pessoa não pode passar frio. Eu acho que não é digno para a pessoa ficar na rua, mas se naquela hora, naquele momento, ela está lá e tem uma barraca ali para protegê-la do frio, nós não queremos que morra pessoas de frio. Nós queremos que as pessoas sejam abrigadas, queremos que o poder público abra espaço para isso, e eu acho que precisamos debruçar sobre esse debate, né? A Daniela Alves está no Instagram. Rafael, Daniela Neves, né? Ela está no Instagram e ela pergunta como funciona a parceria da Passatempo com a Anglo American, que levou livros e kits de robótica às escolas. Ela também conhece o trabalho de vocês, hein? Sim, com certeza. A Anglo American ela é um dos nossos patrocinadores, onde a gente apresenta diversos dos nossos projetos que temos a eles, e eles escolheram o projeto do Livros em Ação, onde eles equiparam as escolas lá em Goiás, com livros paradidáticos, livros da editora Moderna, onde as crianças elas estudam esses livros e depois a gente desenvolve atividades online com eles ali através do ambiente virtual, fazendo atividades lúdicas, interativas. Eles respondem, principalmente focados em português e matemática, mas dentro das áreas ali das matérias das escolas. É uma parceria que já estamos aí há 2 anos com eles, e, se Deus quiser, aumentando cada vez mais. Legal, gente. Faltando 2 minutos para 1 da tarde, vamos colocar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala, de sexta-feira. A gente tratou aqui sobre as ações realizadas pelo terceiro setor com os nossos amigos convidados, pastor Daniel Secchio, da Comunidade Evangélica do Bexiga, coordenador da rede social do Centro, Sérgio Schoff, presidente do Lar Sírio Pro Infância, Margarete Oliveira, assistente social, coordenadora de responsabilidade social do Ampliar, programa do Secov aqui de São Paulo, e o Rafael Alves, técnico em fotografia, estudante de pedagogia, coordenador de projetos sociais da OCIP Passatempo Educativo. Programa Gente que Fala, sempre realização da ABCom, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você espectador, você ouvinte, sempre a razão da nossa presença aqui todos os dias. Chegando agora na programação da 365, o Lucas Neto, ele vem novamente com o programa Melhor para a Melhor Idade,
Bom programa aí para você, Lucas. O agradecimento a toda a nossa audiência que ficou com a gente ao longo do dia de hoje, ao longo de toda a semana. Um bom final de semana para todo mundo. A gente volta a se falar na segunda, ao vivo, meio-dia, aqui pela 365, sua rádio de todos os dias, All TV, a TV da internet, também pelas redes sociais. Um abraço a todos. Tchau, até lá.